rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e vocês já estão reconhecendo esse lugar que eu tô, certo? Aqui nesse lugar eu já falei tudo sobre chapas, tudo sobre broiler. Chegou a hora de completar o trio de ouro das hamburguerias, que é para falar tudo sobre fritadeira. Chega aí o mestre Gabriel. E aí, Fabrício? Beleza, Gabriel? Tudo bem? Como é que você tá? Já tá aqui habituê do canal. Ah, já sou. Poxa, faço parte já, gente. A galera aqui da Vulcan, parceiraça sempre, o Gabriel, que, mano, domina completamente o assunto. Gabriel, hoje a gente vai falar de uma coisa que, quando o pessoal pensa em hambúrguer e hamburgueria, pensa em chapa ou grelha, broiler e tal. Mas tem uma coisa que é extremamente importante, que complementa, né? Complementa, mas é muito importante em toda hamburgueria, que é a fritadeira. E hoje a gente vai tirar todas as dúvidas da galera sobre fritadeira. Pensar desde o básico, água e óleo, porque tem que usar óleo e não água e óleo, ou porque tem que chegar numa temperatura maior, ou retomada, quantos watts, BTUs, tudo isso. A galera acha que é só jogar um óleozinho, taca lá dentro. Taca lá e vai fritar, e se não fritar, cozinha e tá tudo certo, não é assim. Tá aqui, ó, esse aqui, né? Essa daqui é a nossa querida fritadeira. O que tem aqui dentro? Aqui dentro, vou abrir aqui, ó. Gente, é o segredo da Vulcan está aí, né? A gente vê que é muito simples, mas tem um grande diferencial, não aqui nessa parte, tá, gente? Mas aqui dentro tá o segredo dela. Aonde? Na onde troca o calor da fritadeira. Esse é o segredo da Vulcan. É manter a temperatura lá dentro e não ter todo esse aparato aqui fora. Então, essa chama preservar e reter o calor entre os trocadores. Então, já ali vai ficar bem vermelho e vai segurar a nossa temperatura. Fica quase incandescente mesmo, incandescente mesmo. Então aqui, como ele está só retomando a temperatura, a gente não vai ver, mas na hora do processo de fritagem a gente vai ver ele incandescente. Maravilhoso, sensacional. Então, aqui é o coração da fritadeira, é o coração onde a coisa acontece. Isso, e é assim, bem simples. Não tem ponto elétrico também, muito simples de mexer, chamar piloto, acabou a luz, a gente continua produzindo e tanto gás natural ou GLP a gente vai conseguir trabalhar. Boa. Agora aquela pergunta clássica. Fritadeira, gás, elétrica, qual que é melhor? Ou tipo, não tem melhor? Como é que é? Tem melhor por conta de retomada de temperatura. Esse é o grande segredo da fritadeira a gás. Então, o grande lance não é ser elétrico ou ser a gás. Ela tem um poder de retomada tão grande que você consiga produzir mais em menos tempo. Esse é o grande segredo dela. Então, essa fritadeira aqui, a LG300, são 90 mil BTUs. Se a gente convertesse para watts, que é o que o pessoal das elétricas mais está acostumado, a gente teria 24 mil watts de potência. Caraca! Hoje em dia no mercado o pessoal trabalha com fritadeira elétrica de 8, de 11 no máximo. Então imagina, é mais que o dobro da melhor fritadeira elétrica do mercado. Então, olha só que diferença. Então, o que isso significa? Vou fritar em menos tempo? Não. Não vai, gente. O tempo é de 3 a 5 minutos. Mas ela tem que ser constante. O que influencia mais no tempo é a temperatura. É a temperatura. Agora, você vai fritar essa quantidade em todo o tempo. Então, assim, você vai fritar da primeiro sexto até o último de 3 a 5 minutos. Agora, o que acontece na fritadeira elétrica? Você começa com 3, porque lógico, o óleo está quente. Quando o óleo está a 200 graus, todas vão fritar. Agora, quando a gente terminar esse processo, depois de 2, 3 horas fritando, você não está fritando mais em 3, você está fritando em 8, 9 minutos. E já impacta bem. Bem, e aí a gente tem um outro problema. A batata começa sequinha e termina encharcada de óleo. E aí você tem um produto de péssima qualidade e um consumo excessivo de óleo. Que ninguém conta isso, mas também acaba interferindo. É muito importante. Sim. Muito importante. E o pessoal fala, mas a batata não tá legal, às vezes, tá, o pessoal acha que às vezes é o produto. Não. Não. Às vezes é o produto, digo, a batata. Às vezes é o mau funcionamento, é a mal operação da fritadeira. E saber entender o seu movimento, né? O que a gente recomenda.
fritar a batata de acordo com o que pede cada fabricante. Então a McCain pede 175 a 180 graus. Legal, vamos respeitar que é esse padrão. Agora, se eu tenho um movimento, a gente tem um exemplo de uma super hamburgueria que é a Seven Kings São Paulo. No movimento, eles aumentam a temperatura. Você trabalha com 200 graus na fritadeira. Isso acontece na maioria das hamburguerias. Porque, rapidinho, vamos continuar essa história. Ali que tem o sensor da temperatura fica ali, certo? Isso, eu vou tirar aqui, ó, que aí a gente consegue ver. Olha aqui o sensor de temperatura. Vou só puxar esse cesto. Boa. Olha aqui, ó. A gente volta na história da Seven Kings, é que é importante a gente... Isso. Tá vendo aqui, gente? Esse é o sensor de temperatura. São 2 sensores, um de segurança, para se passar de 220 ela desarmar. Legal. E um que é o controle de operação, que vai até 205 graus. Então, poxa, é uma temperatura maior do que a gente está acostumado? É maior do que o recomendado. Mas em alto movimento, que aí a gente não vai fritar só 30 quilos, a gente às vezes coloca um pouquinho mais, sabe? Cabe um pouquinho mais, porque olha só, gente, o tamanho do cesto. Tem 1 quilo de batata. Tem 1 quilo de batata aqui. Olha só, o pessoal fala, não, se cabe mais, ela aguenta fazer mais. Então, para que isso saia na qualidade correta, o que a gente acaba fazendo? A gente aumenta a temperatura da fritadeira, a gente vai deixar ela ali em 200 graus. Que é o que o Seven Kings faz, que é onde você estava contando aquela história. Isso, que o pessoal falou, pô, Gabriel, a fritadeira esquenta muito. Por que ela esquenta muito? Justamente, eles estão trabalhando numa temperatura maior e aí durante o processo, isso no sábado, acontece no sábado, bombando, você aumenta para quê? Para a temperatura ficar quase que o tempo inteiro a 170 graus. Porque não dá tempo dela cair. Você vai botar um produto congelado ali, ele vai baixar um pouquinho. Vai abaixar um pouquinho. Então você põe lá em cima para ela ficar equilibrando. Isso, e aí o que você consegue fazer? Carregar um pouquinho mais o cesto. Então, poxa, é 1 quilo, mas se eu colocar 1,3 kg... Pô, já ajuda ali no já fluxo. Ajuda no final, cada 3 a 5 minutos são um pouquinho mais. Dá para fazer a conta aí, é uma diferença boa no final. Boa, no final, depois de uma operação inteira, você ganha um volume a mais. E aí, qual que é a sacada? Você não deixa a temperatura esfriar e eu produzo mais com o mesmo tempo. E com qualidade. Com qualidade. Qual é o óleo mais indicado? Existe óleo mais indicado? Depois a gente vai para aquele assunto mais polêmico da água, mas óleo, vamos falar de óleo. De óleo. Gente, qual que é o óleo que a gente recomenda, né? Eu gosto de trabalhar com óleo de algodão. Tá aí algumas reclamações. Poxa, o óleo é um pouco mais caro e tudo mais, mas tem uma diferença. Ele dura um pouco mais também. E aí isso nos ajuda. Ele dura um pouco mais. O quanto é um pouco mais? Você frita o quê? Essa é a contra-pergunta que eu faço. Depende, você vai fritar peixe empanado, filé de frango empanado, a parmegiana. Gente, vai detonar o óleo mais cedo, isso aí é normal. Mais resquício de farinha, queima mais, suja mais o óleo. Agora, vou fritar só batata. Gabriel, frito batata, dadinho de tapioca. Você vai ter um óleo por muito mais tempo. Aí, tem gente que usa o óleo até 40 dias. Como eu sei se o óleo tá bom? Gente, não tem um segredo assim, não é uma mágica de olhei o óleo, tá escuro, tá claro. A gente fez um curso com o pessoal da 3M, que aí eles deixam isso bem claro. A gente tem que medir a qualidade do óleo e não simplesmente olhar e falar, tá sujo, não tá ruim. Não é no visual, tem que ter alguma informação extra ali. Isso, para você saber. Então, o que eles têm, né? Hoje é uma fitinha que a gente aquece o óleo a 150 graus, mergulha por 5 segundos, tira e aí a gente já vai ter esse resultado, o pH do óleo. Se tá bom, se tá ruim. É igual da piscina. É na base do pH. Do pH. Você vai olhar e vai saber se ele... mas meu óleo está escuro. Bom, se está escuro, tem N fatores. Mas se o pH está dentro do aceitável, a gente pode continuar trabalhando com ele. Então o esquema é ir medindo. Isso. E aí você vai gastar mais fitinhas no começo, né? Então assim, você acertou a primeira vez, poxa, durou 35 dias. Você já sabe a média de uso, que é 30, 35. Então você deixa para medir. Já vai... no final, e aí você vai só controlando isso. Ou seja, 30, 35, não é 60, 90, galera. É bem por aí, porque às vezes você vê o óleo ali, você não sabe nem o que tem dentro da fritadeira. Agora aquela outra pergunta, me perguntou muito quando a gente faz lá o box de perguntas do Instagram. Fritadeira que usa água e óleo, eu posso botar água na fritadeira? Cara, de onde veio essa história e
Como é que funciona isso? Olha, é assim, gente, fritadeira água e óleo, pra gente explicar para um americano que isso existe é um pouco difícil porque a gente mistura coisas que não combinam, né? Que é... Ele de fato, tipo, não concebe esse tipo de coisa lá. Não, lá não tem isso, a fritadeira lá é óleo, gordura vegetal, gordura de milho, né? Óleo de milho, gordura vegetal, mas você falar pra ele que você vai encher de água, óleo e colocar sal grosso e depois esquentar é um pouco surreal. O que pode acontecer se você enche de água lá e simplesmente... Na verdade, são fritadeiras com caixote, né? Então é um tanque muito maior. Onde a gente põe o óleo aqui, ele vai lá embaixo. Vai lá embaixo. O nosso, aqui eu vou abrir, vocês vão conseguir olhar que ela faz o formato lá dentro é hexagonal. Tá vendo aqui, gente? O fundo dela, esse é o tanque. Por quê? É o sistema de zona fria. Metade desse queimador para baixo, o óleo fica a 120 graus. Então a gente não carboniza, não danifica o óleo, não estraga nenhuma propriedade organoléptica deles. Uau! Olha essa palavra. Organoléptica é maravilhoso. Organoléptica é... Então a gente não vai estragar o óleo. E a sujeira vai conseguir condensar na parte de baixo, porque o final do tanque é um funil. Então toda a sujeira vai ficar represada naquela parte mais fria. Agora, o que acontece numa água e óleo? O tanque dela, no final, são ângulos de 90 graus. Então, é um retângulo embaixo, né, o tanque. A gente consegue colocar água para ocupar o espaço do óleo. Basicamente, é para ocupar o espaço. Para ocupar o espaço do óleo e economizar um pouco do óleo. O sal grosso serve para segurar a sujeira que desce. Meu Deus. E aí é onde está o perigo. Quando a gente esquece 80% dos acidentes de cozinha e dos incêndios nas cozinhas são por fritadeira, água e óleo. Nossa, por quê? senhora, Geralmente que perigo, na velho. correria você esquece ela ligada e vai embora. E ela continua, liga e desliga. Vai esquentando, a água começa a ferver. E aí entra em contato com o óleo e aí tá feita a explosão. Aí começa... E muitas vezes pode estourar até no rosto do operador. Você está operando, a água sobe e ela explode no coitado do operador. Ou seja, ali. gente, é uma economia que, pô, deu para ver que não tá valendo muito a pena, né? Não vale. E nem é tanto assim uma baita de uma economia. Não é uma baita de uma economia. Um tanque de uma fritadeira de água e óleo são mais de 25 litros de óleo. Então, assim, não é muito vantajoso, né? Vamos deixar, não sei, eu recomendaria não. E tem muitas empresas que faziam água e óleo que já não fazem mais. O pessoal foi deixando. Foi deixando de lado. E tem o mito do, água e óleo não passa gosto. Gente, continua fritando no óleo. O grande segredo não é só passar o gosto, tem as propriedades dos alimentos. Você frita um camarão numa mesma fritadeira que você frita a batata. Não vai passar o gosto, mas acontece algo pior, ela deixa as propriedades do camarão. Quem é alérgico a camarão come a batata, que foi frita no mesmo óleo, e acaba se complicando depois. Sem dúvida. Então tem esses detalhes. Limpeza, como é que limpa, de quanto em quanto tempo, como é que funciona? Legal. Gente, depende um pouco da sua produtividade. Agora, quem tem muita produtividade faz o quê? Esgota o óleo todos os dias. Então, como que a gente esgota o óleo? Mais uma vez, abrindo o tanque, a gente usa este sistema aqui, ó, e rosqueia, né? Rosqueou aqui, a gente vai abrir a escotilha com óleo frio, esgotar o óleo. Quanto tempo depois de uso que o óleo esfria mesmo? Depois de umas 2, 3 horas, para ele estar legal, para a gente não correr nenhum risco. Tá. Agora a gente esgota o óleo, faz uma higienização dia a dia, que é o quê? Tirar o excesso de sujeira de dentro do tanque. Essa é uma higienização diária que a gente faz. Tira o óleo, passa num chinoá, então a gente vai tirar o excesso de sujeira, as pontinhas que ficam das batatas, tira, retorna o óleo, limpa a fritadeira e retorna. 1, 2 vezes por semana, dependendo do uso, a gente vai esgotar o óleo, enchê-la de água e 100 a 200 ml de desengordurante. Ou aquele produtinho que a gente usou para limpar a chapa da 3M. Também funciona? Também funciona. Legal. Liga ela a 90 graus e deixa por 20 minutos fervendo. Esgota a água, joga água limpa para tirar o excesso de produto e aí a fritadeira tá zero para a gente retornar o óleo e continuar usando o mesmo óleo, porque o óleo a gente vai usar de 30 a 40 dias. Exatamente, ele volta. A única coisa que a gente faz é completar. Então, diminuiu, que é normal diminuir, a gente vai repondo o óleo na fritadeira. Essa daqui é uma fritadeira da Vulca, ela é a menor. Ela é a menor. Quem que usa uma dessa, uma hamburgueria, além da Seven Kings, já falou? A Burger, a Smart, a Trad, o Doc. Ou seja, dá pra ter
um volume O Jones, bem legal com a menor. com a menor. E aí, o que geralmente a gente faz? Por exemplo, a Burger, que tem um volume alto, ele tem uma pequena e uma grande. Então, ele tem duas. Para fritar batata, gente. E aí, o que acontece? No movimento, ele liga as duas e no baixo movimento, ele trabalha com a LG300. Que é essa daqui. Que é essa daqui. Boa. E aí, a maior, ele vai produzir o quê? O dobro da quantidade que é a LG500, você produz o dobro dessa. Então, sexta, sábado, domingo, ele trabalha com as duas. Em baixo movimento, ele trabalha com uma só. Os caras têm bala, ali eles conseguem fazer isso. Sim. Mas a primeira pergunta que alguém vai fazer é, quanto custa? Quanto custa uma fritadeira? E aqui a gente fala, não fico escondendo, uma fritadeira custa na faixa de 8 a 9 mil reais. A LG300. Isso a gente escalona até 12, 13 mil reais uma LG500. O que pode variar? O dólar. E aí tá um pouco fora do controle. A gente começou o ano a 4,20, tá agora a 5,60. Então assim, isso acaba impactando. Mas é nessa faixa. O que vai variar? A cidade que você está, porque envolve a entrega, a instalação, tudo isso influencia, mas é nessa faixa. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Aquele trio mágico, que é o que compõe o coração da hamburgueria, legal, tirando a coifa, que já é outra coisa, que não é... Sim. Que aí você entra lá em contato com a hora natural do Diegão, pega a coifa e tá tudo certo. É isso aí. O trio mágico, chapa, broiler e fritadeira. A gente tem uma média de, se a gente pensar tudo, de 60 centímetros, né? O broiler de 60, a chapa de 60 e uma fritadeira LG300. Então a gente vai ter 8 mil a fritadeira, 7 mil um broiler e 6 mil uma chapa. Mais ou menos, só para vocês terem uma ideia de custo. Sendo que uma hamburgueria pode eventualmente escolher não ter o broiler se ele quiser fazer tudo na chapa. Sim, a Smart do Thiagão, só chapa, fritadeira e chapa. E o Thiago é um cara que fala, né? Cara, não economiza, e aí a gente não tá nem falando que a Vulca é cara, a Vulca eu acho que é um preço justo pelo que entrega. Mas ela fala, não economiza na alma do negócio, no coração da hamburgueria. Exatamente. Que é o que muitas vezes você entra numa hamburgueria, a fachada é incrível, as mesas, o cardápio, e na hora que você recebe o lanche, a carne tá aquela carne cozida clássica da chapa que faz pão na chapa de padoca. Exatamente, que é isso. E aí o cara tem uma super infraestrutura, mas o coração do que ele queria fazer tá ruim. A batata murcha ou encharcada, o burger cozido, o pão não tá quente. Então assim, você tem vários fatores. Você quer montar uma hamburgueria? Pensa do coração para fora. Então é isso aí. A gente vai retornar numa hamburgueria legal porque o produto é bom. Não, às vezes a estética não é legal, mas a gente vai. Tudo tem que ser bom. Sim. Conceito, estética, produto. Uma vai evoluindo, né? Batatinhas congeladas. Congeladas. Aqui, ó. E o barulhinho. Quantos litros de óleo tem aqui? De 20 a 23 litros de óleo. Se a gente trabalhar na parte mínima, 20, na máxima 23 litros. Tá. E aí a grande sacada é o óleo tá tão quente a ponto de selar a batata para deixá-la cascudinha por fora e massinha por dentro. É a batata é a batata que a gente clássica. Quer. Então assim, a gente tá vendo aqui, olha só como que ela vai ficando, né, ó. Aham. Então, já mudou a cor. Já mudou a cor, ó. Olha como é que ele tá agora. Tá incandescente. Já tá? Já tá, ó. Olha só. É um monstro, é um inferno, né? Que é a grande sacada é ter isso. É que ninguém fala, né? Mas o grande diferencial de qualquer fritadeira que seja boa é que aquela parte ali onde está incandescente, aquilo se mantenha por mais tempo. Entendi. A operação é bem simples. O gás vai passar ali por trás, passa pela válvula combinada, que é o nosso sistema de segurança, passa por aqui, sobe nos queimadores e é dividido ali. E olha só nossa chama piloto aqui, ó. Ela que não deixa apagar a chama. Quando a gente vai desligar ela e ela retoma sozinha, olha só, ela continua acesa. Então quando retoma a temperatura, olha só. E aqui mesmo dá... E aqui mesmo, ó. Aqui estão as entradas de gás, né? Então olha só, aqui estão... Ó, olha só. Que legal. Então a gente consegue ver toda a estrutura da máquina produzindo. E os defletores, onde a gente comentou aquela hora, incandescentes, mantendo a nossa temperatura
ideal para produzir. Temos a batatinha, ela ficou aqui uns 2, 3 minutinhos para quê? Para o óleo, para o excesso de óleo escorrer para baixo, pingar. E aí a gente vê alguns exemplos, né? Essa fritadeira ela tem um cesto um pouco diferente. Ela não tem solda no cesto. Aqui, ó, é um fio único enrolado no cesto. Para quê? A gente tem um costume nacional, que é quando eu tiro a batata, a primeira coisa que eu faço é eu bater ela aqui, ó. costume nacional. Então é fazer isso aqui, ó. Então assim, muitos lugares a gente vai na primeira semana, essa região já tá detonada. E não precisa fazer isso. Tirou do óleo, tirou o cesto daqui, sobe, ó. Como ela tá ficando sequinha já, o barulho de crocante. De crocante que ela tá. Então assim, não precisa bater. Tem muitas hamburguerias, estilo cabana. Ele tem uma rede de cesto que ele já deixa pendurado, fazendo o quê? Esse processo de secar o excesso de óleo. Então a temperatura tá voltando à normal, o excesso está saindo, então a gente vai ter uma casquinha crocante e o miolo bem úmido, então bem macio. Que é aquilo que a gente quer. Que é o que a gente quer. Exatamente. Vamos virar ela aqui, ó. Olha, cara, barulhinho de... Mano, tá incrível. E o que a gente vê, ó, no fundo da GN, não tem quase óleo. Então, olha só. São poucos resquícios de óleo que a gente vê, que mostra que a batata fritou e não encharcou. É isso aí. Tem batatinha, tem polenta, tem frango a passarinho, mano, até o bacon direto ali na fritadeira. Direto, com o óleo um pouquinho mais frio ali, para não estragar ele. Cada coisa você muda uma temperatura ou tu vai tudo na temperatura e... Batata e polenta, acabei trabalhando na mesma temperatura, o franguinho diminuiu um pouco. E aí o bacon mais ainda, só para ele passar pelo óleo. Então vamos ver essa batatinha aqui. É aquilo que você falou, crocante por fora, macia por dentro, sequinha. Incrível. Agora vamos ver essa polenta. Polentinha. Mesma coisa. Mesma coisa, sem ter aquela mão toda encharcada de óleo, né? Que você vai comer e acabar. Mano, sensacional. O bacon. O bacon. Vamos, né? A gente tá aqui. Ó, eu faço o seguinte, vou cortar um pedacinho. Fiz um bacon redondo, quer pegar aqui um pedacinho, Gabriel? Vou pegar um. Manda bala. Um bacon redondo. E assim, a criatividade pode ir longe numa fritadeira, hein? E mais o pessoal de casa árabe, fogaça, pastel, feito tudo ali. Parmegiana. Parmegiana. Tem gente que tira o cesto da fritadeira e solta a parmegiana direto ali. Sem problema. Fica um espetáculo. Maravilha. Mestre, muito obrigado por mais essa verdadeira aula. Oxe. Cara, isso aqui esse conteúdo é incrível. Valeu mesmo. E, cara, não sei, vamos inventar mais alguma coisa pra gente fazer aqui nessa Vulcan, hein? Com certeza. Obrigado a vocês. Mandem as dúvidas se tiverem. Isso que eu ia perguntar. Se o cara quiser comprar a fritadeira Vulcan, como é que faz? Olha, é só chamar a gente no Instagram da Vulcan. É @Vulcan_Robert Brasil. Isso. Só chamar, a Vivi vai responder, já vai direcionar para um de nós. Adiciona a gente lá. A gente já responde muito rápido e já direciona para algum dos nossos parceiros para fazer esse atendimento de bate-pronto. Perfeito. Mestre, mais Obrigado. uma. Sensacional. Isso aí, pessoal. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Enquanto eu vou mandando esse franguinho, passa e até a próxima.